E aí, galerinha, estamos de volta e dessa vez para falar um pouco sobre a convecção. Lembrando, existem três processos de propagação de calor. O primeiro processo é o processo da condução, que nós já estudamos em vídeos anteriores. Nesse vídeo, nós iremos começar a estudar o nosso segundo processo de propagação de calor, que é justamente a convecção. Primeiramente, galera, nós precisamos saber que a convecção térmica ela vai ocorrer devido à diferença de densidade. Então, quando eu tenho diferenças de densidade, algo vai ser mais denso e outra parte vai ser menos densa. Então, quando eu tenho essa diferença de densidade, nós vamos ter uma inversão, nós vamos ter uma corrente convectiva. Aquilo que é mais denso vai acabar descendo e o que é menos denso acaba subindo. Então, o primeiro tópico em convecção que nós temos que saber é que a convecção sempre vai ocorrer devido à diferença de densidade, à variação de densidade em um fluido. E essa convecção térmica sempre vai ocorrer apenas em fluidos. Lembrando, quando eu falo fluidos, eu estou me referindo tanto a gases como também a líquidos. Então, o comportamento do gás e o comportamento do líquido aqui na convecção vão funcionar de maneiras semelhantes, tranquilo? Outro detalhe, como eu falei aqui em cima, a convecção ocorre devido à diferença de densidade. Aquela substância que vai ser menos densa, vou associar aqui a densidade como se fosse algo que ficasse mais pesado, entre aspas, tá bom? E mais leve, só para visualizar melhor a partezinha da densidade. Então, menos densa é como se ele ficasse mais leve, entre aspas. Tranquilo? Aqui é uma aproximação bem grotesca, mas é só para vocês entenderem o que vai acontecer com essa variação de densidade. Então, o que é menos denso é como se ficasse mais leve. Se ele fica mais leve, ele acaba o quê? Acaba subindo, tá bom? Ele está mais leve, então ele acaba subindo. E o que é mais denso é como se ele estivesse mais pesado, entre aspas. Então, o mais denso acaba descendo, tá bom? Então, é assim que funciona a convecção térmica. O menos denso sobe e o mais denso desce. Tranquilo? Pessoal, esse fluxo de calor das correntes convectivas sempre vai ser em qual direção? Ó, sempre vai ser na direção vertical. Não tem como a convecção acontecer horizontalmente, tá bom? Sempre o fluxo de calor na convecção vai ocorrer na vertical. O mais denso desce e o menos denso acaba subindo, beleza? Galera, quando eu tenho essa transferência do mais denso descer e o menos denso subir, nós vamos ter na convecção a transferência de matéria. Por exemplo, aquela água que está quente na parte de baixo, nós vamos ver já já nessa outra parte do vídeo que a água que é mais quente, ela é menos densa. Então essa água que está mais quente, ela acaba subindo. E a água que é mais fria, ela está aqui em cima, se ela é mais fria, ela é menos densa, perdão, ela é mais densa, então ela acaba descendo. Então a água quente subiu, a água fria desceu. Então na convecção vai ocorrer sempre uma transferência de matéria. Com isso a gente consegue perceber que para a convecção ocorrer, eu preciso de diferença de densidades e eu preciso também de um meio material. Se eu preciso de um meio material, a convecção não vai ocorrer no vácuo. Então, nem a condução, nem a convecção ocorre no vácuo, tá bom? Lembrando, a condução acontece tanto em sólido, líquido e gasoso. Já a convecção acontece apenas em materiais, em substâncias fluidas, que são os nossos gases e líquidos. Beleza, galerinha? Essa primeira parte, nós temos que saber a parte conceitual de convecção. Vamos ver agora um exemplo de como é que vai funcionar essa convecção. Nós temos aqui um recipiente. Esse recipiente ele está sobre uma fonte térmica, uma fonte de calor. Essa fonte de calor, perceba o seguinte, aqui dentro desse recipiente eu tenho água. Ela vai começar a esquentar primeiramente a água que está aqui embaixo. Então essa água que está aqui embaixo, ela vai sofrer um processo de aquecimento.
Quando essa água que está aqui embaixo sofre um processo de aquecimento, vai acontecer esse processo que eu detalhei aqui. Galera, pelo amor de Deus, não decorem o que está acontecendo aqui. Entenda a essência física da convecção, da troca de calor, que você consegue fazer essa aplicação para qualquer situação, tá bom? Então não decorem, entendam. Vamos lá, vou ficar até aqui do meio para vocês não saírem lendo, irem sempre pensando comigo. Essa primeira parte da água, essa água aqui embaixo, ela está o quê? Recebendo energia térmica, tá bom? Pessoal, se ela está recebendo energia térmica, está recebendo calor, pense comigo. Se eu estou recebendo calor, estou recebendo energia térmica, eu sou uma molécula. Se eu recebo essa energia térmica, recebo esse calor, eu vou ficar mais o quê? Mais agitado, mais energético. Se eu fico mais agitado, mais energético, o que vai acontecer é que eu vou começar a vibrar mais. Quando eu começar a vibrar mais, que eu estou recebendo energia térmica, a minha temperatura, que é a grandeza física que quantifica o grau de agitação molecular, vai o quê? A minha temperatura aumentar. E ela aumenta por quê? Porque eu estou recebendo energia térmica. Quando eu recebo energia térmica, eu vou ficar mais agitado, mais energético. Quando eu fico mais agitado, mais energético, então a temperatura aumenta. Essa agitação, ela também vai ter nas moléculas vizinhas. Pessoal, porém eu estou tão energético de um jeito, eu estou tão estressado, entre aspas, no sentido de ter muita energia, que as moléculas não querem ficar uma ao lado da outra. Então essas moléculas vão começar a fazer o quê? A se afastarem. Pessoal, então as moléculas, elas vão afastar uma das outras quando ela está recebendo energia. Quando essas moléculas se afastam, o que é que vai acontecer com o volume? O volume vai aumentar, tá bom? Quando o volume aumenta, nós vamos lembrar da relação de densidade. Densidade é igual a massa sobre o volume. Então, ó, se o volume aumenta, a densidade ela vai o quê? Diminuir, já que essa relação são de grandezas inversamente proporcionais. Então, mais uma vez, recebi energia térmica, a molécula, que eu sou a molécula, eu vou ficar mais agitado. Quando eu fico mais agitado, eu vou querer me afastar das moléculas vizinhas. Quando eu me afasto das moléculas vizinhas, o meu volume faz o quê? Aumenta, o volume da substância vai aumentar. Quando o volume aumenta, a densidade faz o quê? A densidade diminui. Então, a minha densidade, quando eu recebi energia térmica, a minha densidade vai diminuir. Quando a densidade diminui, é como se eu ficasse mais o quê? Mais leve. Então, se eu fico mais leve, essa água aqui de baixo, que recebeu energia térmica, que sofreu um aquecimento, ela vai o quê? Ela vai ficar mais leve, ela fica menos densa, então essa água quente aqui, ela acaba subindo. Galera, e aqui em cima eu tenho uma água que não está recebendo diretamente ainda a energia térmica da fonte de calor. Então essa água aqui, ela é uma água mais o quê? Fria, entre aspas, tá bom? Então vamos fazer o processo contrário, o resfriamento. Se eu estou sofrendo resfriamento, eu estou ganhando ou perdendo energia térmica? Se eu estou sofrendo resfriamento, é porque minha temperatura está o quê? Diminuindo. Se a temperatura está diminuindo, é porque as moléculas estão ficando menos agitadas. Se elas ficam menos agitadas, é porque eu estou perdendo energia térmica, tá bom? Então, no resfriamento, na água fria, se eu tenho uma energia térmica menor, o grau de agitação molecular é menor, a temperatura vai ser menor, então as moléculas elas não vão estar tão agitadas para querer se afastar uma molécula das outras. Então as moléculas elas vão conseguir se aproximar uma das outras. Se elas se aproximam uma das outras, o que é que vai acontecer com o volume? O volume vai, ó, diminuir. Quando o volume diminui, vamos lá, só pegar o lápis aqui que caiu. Quando o nosso volume diminui, como densidade e volume são inversamente proporcionais, então a densidade vai o quê? Ó, aumentar. Quando essa densidade aumenta, é como se essa água aqui, esse fluido, ele ficasse mais pesado, entre aspas, ele está mais denso. Se ele está mais denso, como se ficasse mais pesado, entre aspas, então esse fluido ele aqui, ele vai acabar o quê? Acaba descendo. Então nós vamos ter, ó, uma corrente convectiva aqui. Aí, ó, quando esse fluido, que é uma água fria, desce,
Ela vai chegar aqui embaixo, ela vai começar o quê? A receber calor, vai começar a sofrer um aquecimento. Então essa água que desceu, que sofreu aquecimento, ela vai receber energia térmica, as moléculas ficam mais agitadas, a temperatura aumenta, se as moléculas ficam mais agitadas, então as moléculas vão o quê? Querer se afastar uma das outras. Quando as moléculas se afastam, o volume aqui vai o quê? O volume dessa água que desceu aumenta. Quando o volume aumenta, então a densidade vai diminuir. Então essa água que desceu, que sofreu um aquecimento, ela agora vai ficar o quê? Menos densa e ela vai querer subir. E aquela água que tinha subido inicialmente e veio aqui para cima, ela começou a perder calor para o ambiente, então ela estava sofrendo um resfriamento. Então quando ela sofre um resfriamento, ela perdeu a energia térmica, está mais calma, está menos agitada. Então se ela está menos agitada, as moléculas vão se aproximar uma das outras. Se as moléculas se aproximam das outras, o volume está diminuindo. Consequentemente, a densidade aumenta. Então essa água que tinha subido inicialmente, ela acaba descendo e vai continuar essas correntes convectivas aqui, tá bom? É por isso que quando eu coloco água para ferver, se você observar, eu vou observar a água como se estivesse mexendo ali. É porque nas correntes convectivas aqui está ocorrendo uma transferência de matéria, tá bom? O mais denso desce, que é o frio, e o menos denso, que é o quente, vai acabar subindo. Beleza, galerinha. Aí eu coloquei aqui todo o esquemazinho, ó, já bonitinho. No aquecimento recebe energia, temperatura aumenta, já que as moléculas ficam mais agitadas. O volume, se as moléculas ficam mais agitadas, então as moléculas se afastam uma das outras, então o volume aumenta. Como o volume e densidade são inversamente proporcionais, então a densidade diminui. Quando a densidade diminui, é como se ele ficasse mais leve. Então, se ele fica mais leve, então ele vai acabar subindo, tá bom? Já no resfriamento é todo o processo contrário. Galera, mais uma vez, não fiquem decorando isso aqui. Entendam a essência, entendam a física por trás desse fenômeno. Você entendendo a física por trás desse fenômeno, você consegue aplicar em qualquer situação que envolva as correntes convectivas. Tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham compreendido esse nosso conteúdo de convecção. Aguardo vocês nos nossos próximos vídeos, no qual nós iremos ver várias aplicações das correntes convectivas. Até já já!